Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar os filtros. Anteriormente a gente viu como trabalhar com seções e cookies para realizar diversas operações, mas sem dúvida uma coisa que salta aos olhos quando a gente trabalha com cookies e seções é a questão do controle de acesso, da autorização de acesso, que na hora de fazer a gente naturalmente precisa trabalhar com esses conceitos. Então, ter controle de acesso, ter um sistema de login, hoje é imprescindível para a grande maioria dos sistemas web. Então vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem um sistema que exige um login, tá? Ou algum tipo de autenticação para acessar um determinado recurso, tá? Na seguinte rota. Então, essa rota que vocês estão vendo aí, a gente tem aí o domínio da empresa / relatórios sigilosos. Então, isso é um recurso, tá? E está disponível nessa rota. Só que para o funcionamento, se dá da seguinte maneira, como que se espera que a coisa funcione. O usuário primeiro deve acessar o login, tá, que está nessa rota aí, no /login, e aí, se o login for efetuado com sucesso, o usuário vai ser automaticamente encaminhado para o recurso, no nosso caso aí, os relatórios sigilosos. Então, essa é a ideia. Ele faz o login e ele tendo acesso, ele é encaminhado para lá automaticamente. Só que, mesmo isso tudo estando correto, isso tudo está implementado corretamente, está feito, o login está correto, todas as funcionalidades 100%. Mesmo isso tudo estando certo, essa abordagem tem um problema, um problema grave. Quem garante que o usuário não vai acessar o recurso usando o link direto, a rota direta, sem passar pelo login? Ele vai lá, entra direto nessa rota, acessa lá os relatórios sigilosos, que não podem ser acessados por qualquer um, mas ele está conseguindo acessar, porque ele foi pelo link direto e acessou o recurso. Então, assim, se ele fizer dessa maneira, ele nem precisa passar pelo login. E aí a gente tem uma grave falha de segurança, gravíssima, por assim dizer. E vamos agora colocar um outro problema. Vamos imaginar uma página de perfil de uma rede social. Aquela página que vai carregar aí o nome, a foto da pessoa, algumas informações. Imagina se o usuário acessa o link diretamente, de algum recurso dessa página. Por exemplo, vou acessar as informações sobre o usuário. Então, eu vou lá e digito só o /sobre direto e não passo pelo login. Eu não fiz o login e tentei acessar direto sobre. Se a página for carregada dessa maneira, a gente vai carregar os dados de qual usuário? Como que o nosso sistema, o nosso site vai saber de que usuário eu tenho que carregar os dados? Eu tenho que ir lá no banco pegar os dados de quem? Não sei, não tem ninguém logado. Acessaram lá o sobre sem logar. E o que vai acontecer? Um monte de erros vão ocorrer, porque vai ter um monte de informação ali que não foi passada, informações nulas. Você está tentando acessar de repente lá no banco de dados, não tem nada consistente ali. Vai ser uma pilha de erros, um erro atrás do outro, a página vai ficar toda desfigurada, vai ficar tudo bugado, não vai ter nada direito ali renderizado, porque o login não foi obedecido. Então, a gente pensa, então como que eu vou barrar o usuário nessas situações, quando ele tenta acessar diretamente um recurso
sendo que ele não se logou para ter acesso àquele recurso, ou ele não tem a permissão, ele não fez o login, não forneceu uma senha para ter essa permissão, enfim, uma chave que seja. Como que eu vou barrar o usuário e não deixar ele entrar nessas situações, para garantir que a autenticação seja feita obrigatoriamente. Para ele acessar isso, ele tem que fazer a autenticação. Ele não vai conseguir de outra maneira. Então, para fazer isso, a gente usa os filtros. Os filtros eles são como alfândegas. Eles estão entre a interface do servidor de aplicação e a servlet. Então, uma requisição, quando ela chega no servidor de aplicação, ela vai passar primeiro pelos filtros que a gente determinar e depois que ela vai chegar na nossa servlet. Então, essa que é a ideia dos filtros. Nesse esquema que vocês estão vendo aí, é justamente isso. A gente tem uma requisição que está vindo, e aí ela vai então chegar aí no servidor de aplicação, e do servidor de aplicação, como vocês podem reparar, antes de chegar na nossa servlet, ela vai passar pelo filtro. Então, antes ela passa pelo filtro e depois ela vai até a nossa servlet. E pode não ir. O filtro pode barrar essa requisição e não deixar que ela passe. Então, isso pode acontecer. Por isso que o filtro tem esse poder. Eu fiz uma requisição lá para os relatórios sigilosos. Eu não estou logado, o filtro barra. Ele verificou que eu não estou logado, ele não deixa eu nem acessar a servlet. E aí, a mesma coisa acontece com o retorno. Então, quando a nossa resposta sai da servlet, ela passa pelo filtro. Se a gente quiser acrescentar alguma informação no filtro, se for o caso, a gente pode. E o filtro, então, encaminha essa resposta para a interface servidor de aplicação que vai devolver para o cliente. Então, essa é a dinâmica de trabalho com os filtros. Então, por isso é muito importante usar filtros quando nós estivermos trabalhando com aplicações que exijam autenticação, exijam login, exijam uma chave, enfim, qualquer tipo de permissão, qualquer tipo de autenticação que a gente precise fornecer, a gente precisa usar filtros para garantir que essa autenticação vai ser sempre obedecida. Então, os filtros, devido a essa posição deles aí entre a interface e a nossa servlet, interceptando todas as requisições, tudo que vai chegar na nossa servlet vai passar antes pelos filtros. Então, o nosso filtro ele pode alterar dados da requisição, ele tem esse poder. Ele pode fazer verificação de dados, como o próprio login, como eu falei para vocês, antes que a requisição chegue na servlet. Então, ele vai verificar se o usuário está logado na sessão, ou se os parâmetros, vamos supor, ele pode, numa situação, será que o cara está logado? Tá, então beleza, deixa a requisição passar. Não tá, então não deixa passar e retorna que teve um erro, unauthorized, a gente pode usar um daqueles status, e aí a gente barra. A gente pode também usar os filtros para verificar se os parâmetros necessários para a requisição foram enviados. Lembra que lá nas nossas servlets, quando a gente trabalhava com parâmetros de requisição, a gente precisava sempre validar se todos os parâmetros estavam chegando? A gente pode tirar essa responsabilidade da nossa servlet agora e colocar no filtro. Porque aí a nossa servlet não tem que lidar com uma requisição que não vai funcionar. O filtro mesmo já barra ali, nem deixa essa requisição chegar, já barra, devolve, até um processo mais rápido e acabou. Então o filtro já verifica. Tem todos os parâmetros? Beleza, tem. A gente faz aquele if lá, verificando se todos os parâmetros estão ali. Tem todos? Deixa ir lá, deixa a requisição ir para a servlet. Não tem? Responde que está faltando parâmetro. Não deixa nem chegar na servlet, nem perde esse tempo de ir até a servlet para a servlet ter que processar. Então a gente deixa a servlet com menos responsabilidade, a gente pode passar essa validação para o filtro
E lá na servlet a gente só roda o processamento porque a gente já sabe que vai chegar tudo certinho. E várias outras coisas, tá, gente? A gente pode usar os filtros para diversas outras aplicações. E como eu mencionei, os filtros também podem alterar os dados da resposta. Na hora da volta, os filtros podem pegar e alterar dados antes que eles cheguem ao cliente. Então, com isso, ele pode impedir, que a requisição chegue a servlet, como eu já mencionei, e aí ele pode então mandar uma resposta direta ao cliente. Então, aquele exemplo que eu já dei, ele tem esse poder de resposta, como ele tem o poder de manipular respostas que vão chegar no cliente, ele pode tranquilamente responder em nome da servlet, por assim dizer. Sem chegar na servlet, ele já responde, está sem autorização, e nem vai lá para a servlet. Ou então, se a servlet responde alguma coisa, o filtro pode acrescentar alguma informação, se for necessário, se for padrão, o filtro pode ter essa responsabilidade também de acrescentar alguma coisa na resposta antes dela chegar no cliente. Outra coisa também é que a gente não tem necessariamente que ter apenas um filtro. Tá? Nós podemos ter vários filtros na nossa aplicação. Então a gente não precisa pegar tudo que a gente deseja, o filtro tem que fazer isso, isso, isso. A gente pode dividir essas responsabilidades em vários filtros. Então isso traz até essa vantagem, se a gente quiser, a gente pode reutilizar filtros, como a gente pode ter um filtro genérico, se aquele filtro for atender a mais de uma servlet, a mais de uma rota, a gente pode aproveitar aquele filtro e usar o mesmo filtro várias vezes. Enquanto se a gente fizesse tudo, botasse tudo num filtro só, a gente teria que programar um filtro para cada rota, porque cada rota tem aí suas peculiaridades com relação aos filtros. Agora, se a gente pode dividir a lógica dos filtros conforme a natureza e botar em vários filtros diferentes, a gente tem essa vantagem. Por exemplo, um filtro só para verificar se o cara está logado. Se eu preciso usar esse filtro em 4, 5 rotas, eu vou usar só ele, eu não preciso programar outro. Mas essa rota aqui precisa verificar se ele está logado e também se ele tem um nível de permissão. Beleza, então eu faço outro filtro para verificar se ele tem um nível de permissão. E aí eu uso esses dois filtros. Então, para chegar naquela rota, ele vai ter que passar pelos dois filtros antes de chegar naquela servlet. Enquanto tem servlet, vai ter que passar por um só. Agora, se eu programasse essas duas lógicas num filtro só, aquele filtro só ia servir para essa rota. Para as rotas que não requerem nível de permissão, eu teria que programar outro filtro. Então, assim, essa questão de poder ter aí vários filtros dá aí esse poder de reuso, e organização também, tá? E aí o que é a ideia? A gente coloca cada responsabilidade de filtragem em um filtro separado. E no Java, eles seguem esses filtros, essa pilha de filtros, vamos colocar assim, eles seguem o padrão de projeto Chain of Responsibility. Então, ele segue essa corrente de responsabilidade. Qual a ideia? A requisição chega no primeiro filtro, depois vai para o segundo, vai para o terceiro e assim por diante até chegar no último e então ela chega na servlet. E a mesma coisa na resposta. A resposta sai da servlet, chega no último filtro, vai para o penúltimo, antepenúltimo até chegar no primeiro filtro que vai retornar a resposta aí para o cliente. Então esse esqueminha que vocês estão vendo aí é justamente isso. A gente tem a requisição chegando, passa pelo filtro 1, 2, 3 até o filtro N, até o último filtro. E aí ela chega lá na servlet. E quando a resposta sai, ela vai chegar no filtro N, depois vai para o N-1, até chegar no primeiro filtro, filtro 1, que vai
retornar a resposta ao cliente. Então, sempre vai ser nessa dinâmica que o filtro vai trabalhar. Tá? Então, se a gente tem uma pilha de filtros, é assim que a gente vai colocando. Ele passa por um, depois por outro, depois por outro. E lembrando, gente, que essa configuração, tá, é por rota, por servlet. Tá? Para cada rota da nossa aplicação, a gente define um filtro. Então, ou um conjunto de filtros, naturalmente. Então, posso definir que eu tenho um filtro e vou usar ele para tal rota. E posso definir um segundo que eu vou usar só para uma outra rota. Então, assim, a gente define essa pilha de filtros aí por rota, né? Não é uma pilha de filtros que vai atender todas as servlets, toda a aplicação. A gente configura quais são as rotas que o filtro vai atender. Ah, mas e se eu quiser que tenha um filtro que atenda toda a aplicação? Não tem problema. A gente pode atender toda a aplicação, basta colocar a rota raiz, o filtro vai atender todas, né, as servlets que estão ali dentro. Tá? Mas é configurável, tá? A gente determina quais são as rotas que vão ser atendidas por cada filtro. E aí em Java, né, agora que a gente já entendeu, já sabe o que é um filtro, em Java como que a gente implementa, né, trabalha com filtros? A ideia é criar uma classe, tá? A gente vai criar uma classe para representar um filtro nosso. Se eu tiver 3 filtros, vou ter que ter 3 classes. E a ideia é que essa classe, que vai ser o filtro, ela implementa a interface filter. E aí, essa interface ela exige que o método doFilter seja implementado. E aí, esse método doFilter que é executado quando a requisição chega. Então, quando a requisição chegar, ela vai bater lá no doFilter, e aí no doFilter você faz toda a lógica, verifica se o cara está logado, se foi essa a tua intenção, verifica se ele tem nível de acesso, se foi essa a tua intenção. Então, assim, a gente faz essas verificações, né? Pode mexer, colocar informações na requisição, pode colocar informações na resposta, pode barrar a requisição e já retornar uma resposta para o cliente. Enfim, é nesse método que a gente vai fazer essas coisas. Então vamos ver agora aí como que a gente faz, né, na prática a implementação de um filtro. Bom, galera, vamos então criar aí um filtro para a gente começar a entender como funciona. Eu vou criar aqui nova classe, vou colocar aqui só filtro por enquanto. E aí, nós vamos aí implementar, como eu já falei para vocês, a interface filter. Do javax.servlet. Beleza, estamos implementando o filter. E como eu mencionei, né, ela obriga que nós implementemos o método doFilter. Então, o método filter, a ideia dele é justamente efetuar as operações que nós desejamos fazer no filtro. Tá, pessoal? Reparem que a gente também tem aqui o request e o response, né? Então, a gente pode acessar, tá, dados da requisição, pode alterar a resposta, tudo como eu falei com vocês. O filtro ele tem esse poder. Tá? E a gente ainda tem o chain, que é a corrente de filtros, ou seja, a série de filtros que está aí, que nós vamos chamar o próximo filtro até terminar todos os filtros, né, naquele esquema que eu mostrei para vocês. Então, essa aqui é a ideia, pessoal. Então, sempre que a gente quiser, né, trabalhar com o filtro e precisar acessar esses caras aqui, reparem que está aqui, ó, Servlet Request e Servlet Response. A gente, como trabalha com HTTP Servlet Request, né, e HTTP Servlet Response, nós precisamos, antes de mexer com esses objetos, né, sempre que a gente quiser, fazer aí o cast. Então, request. Vou botar aqui o request. Aqui eu vou mudar o nome para não ficar igual, vou deixar só rec e resp.
E aí o que acontece? Eu crio aqui embaixo um request igual a, faço cache para http servlet request hack. Então, estou dizendo, ó, esse servlet request é do tipo http, né, servlet request. E a mesma forma com o servlet response, http servlet response HTTP, eu vou fazer o cache para HTTP servlet response resp. E aí eu estou, né, fazendo o cache aqui de resp, que é do tipo servlet response, para um HTTP servlet response. A gente tem que fazer isso, pessoal, porque a gente às vezes vai querer acessar a sessão, podemos querer pegar cookies, parâmetros, enfim, então a gente precisa que esses caras estejam nesse tipo aqui. Beleza? E aí, galera, a gente pode, assim, todo comando que a gente pode fazer lá nos métodos da nossa servlet, a gente pode fazer aqui também. A gente não tem reserva nenhuma com relação a isso. Lógico que a coisa tem que fazer sentido, né? Então, assim, se eu quiser, sei lá, mandar alguma coisa na resposta, eu posso, ó, print writer igual a response.getWriter, e eu escrevo na resposta. O filtro tem poder de mexer na resposta, como a gente já viu ali anteriormente. Sei lá, passei pelo filtro. Então isso vai chegar lá pro cliente e vai aparecer isso no corpo da resposta. Posso botar um status se eu quiser, response.set status, sei lá, 200, ou posso, um erro, sei lá, 400, posso colocar, posso pegar os cookies se eu quiser, ó, request.get cookies, e aí eu posso verificar informações que estão nos cookies aqui. Posso pegar a sessão, request.getSession, por exemplo, quero checar se o cara está logado, pego a sessão e faço a checagem. Então, assim, aqui nós temos a possibilidade, galera, de fazer as operações que nós queremos, tá? E usar todas as informações que estão aí no request e no response. Posso pegar parâmetro request.getParameter, passo o nome do parâmetro que eu quero pegar aqui, eu vou poder pegar. Então tudo isso a gente pode fazer aqui no doFilter. Beleza? Agora, quando, né, caso eu queira barrar a execução a continuação dos filtros, eu posso. É só não dar o comando chain do filter. O que acontece? O chain, como eu falei com você, ele representa, tá, essa corrente de vários filtros que vão seguindo um após o outro aí. Então a ideia é o seguinte, beleza, passei por esse filtro aqui, tá tudo ok? Eu tenho que dar o comando chain.doFilter, passando o request e o response. Beleza, pessoal? Isso aqui significa o seguinte, ó, deu tudo certo, o cara está autorizado a seguir em frente. Então, esse chain do filter, ele vai chamar o método do filter do próximo filtro na sequência. Então, essa é que é a ideia. Esse do filter, ele, ó, passei por esse filtro aqui. Chain do filter vai seguir para o próximo filtro. O próximo filtro vai fazer lá as verificações dele e tal, acrescentar o que ele quiser na resposta e tal, beleza, ele vai chamar o chain do filter, que vai seguir para o próximo filtro, e assim vai, filtro por filtro, até chegar na servlet. Beleza, galera? Então, sempre, tá, se tiver tudo certinho, autorizado a seguir em diante, eu tenho que chamar o chain do filter. Agora, se eu não quiser, eu não chamo. Né? Então, essa que é a ideia. Eu posso fazer um if, por exemplo, se eu quiser, ó. Sei lá, só para mostrar para vocês. Lógico que isso aqui não faz sentido. Autorizado igual a true. If autorizado, chain do filter. Agora, se não tiver, eu não dou o chain do filter. Eu posso responder
né, sei lá, response.setStatus, sei lá, um status de erro, né, alguma coisa assim, e responder, ó, write pw.append não autorizado, tá? E aí o cara não vai seguir adiante, né? Ele vai parar nesse filtro, opa, daqui você não passa, vai voltar. E aí eu mando a resposta dizendo, ó, não está autorizado, nem chega na servlet, nem vai para o próximo filtro, se já não passou nesse aqui, eu não vou dar o comando do filter. Então, galera, é muito importante, só dê o comando chain do filter caso o cara passou pelo filtro, tá tudo certinho, você vai dar continuidade, tá? Se for um filtro que pode barrar. Existem filtros que não. Ah, só quero acrescentar quero acrescentar alguma coisa aí na resposta, né? Botar um print writer e tal. Nesse caso, eu não preciso fazer verificação nenhuma. Eu acrescento, ó. Faço isso daqui, ó, passei pelo filtro, acrescentei o que eu queria na resposta e beleza, segue adiante para o próximo filtro. Não é um filtro que está aqui para autorizar ou não autorizar, é só para acrescentar uma informação e vai embora. Agora, se for um filtro que realmente tem esse intuito, né, de barrar, tal, segurar o cara, para o cara não acessar um determinado local, nessas situações a gente só vai dar o do filter caso o cara esteja autorizado. Então esse cara vai estar dentro de um if, de alguma coisa, ele não vai estar simplesmente solto no nosso código. Ok, galera? Então, basicamente, trabalhar com filtros é isso, tá? É assim que a gente trabalha. E aí, né, para ilustrar melhor, vamos agora criar um filtro, né, de senha única, né, que o cara só vai poder acessar algum recurso se ele informar a senha corretamente. Beleza? Então, vou fechar aqui e vou criar o nosso filtro aqui agora. Class. Vou dar um nome aqui de autenticação filter. Filtro de autenticação. Beleza. Implements filter. E aí, vamos criar agora o método do filter. Vou jogar esse throws aqui para frente. Ok. Bom, primeiramente, vou criar aqui uma constante final string senha do sistema. Aqui agora a política de senha única, não é senha de usuário, então ou o cara tem a senha para acessar ou não. Vamos botar a senha aqui, Vegas. Beleza. Vou precisar, né, acessar aí os objetos, então tem que fazer o cache, aquele esquema que eu já falei com vocês. HTTP servlet response igual a cache para HTTP servlet response resp. Lembrando de modificar aqui em cima. E HTTP servlet request igual a cache para HTTP servlet request hack. Beleza, fizemos o cache, já podemos trabalhar agora com os objetos. Vou aqui pegar também um objeto printWriter para eu poder escrever no corpo da requisição, da resposta, escrever no corpo da resposta, então response.getWriter. E agora, pessoal, eu vou obter, tá, do request um parâmetro, né? Eu vou aqui, ó, string senha igual a request.getParameter senha, vou pegar o parâmetro senha que vai vir pelo request. E se senha for diferente de nulo, que pode ser que o parâmetro não venha, tá? Então tem que primeiro checar e aí eu vou fazer a verificação. Se senha.equals, ou seja, se senha for igual à minha senha do sistema, então o cara acertou a senha, o cara pode passar. Chain do filter e segue adiante.
Acertou a senha, vai embora. Chain do filter, acabou. Agora errou a senha, não vai seguir. Else response ponto set status 401 senha incorreta, né? 401 é unauthorized, não autorizado. Senha incorreta. E o cara não vai seguir. Perceba que eu não dei o chain do filter dentro do else. Então, o cara não vai seguir o próximo filtro. Ele já vai voltar daqui. A requisição volta daqui. Bom, e também tem a situação onde a senha não chegou. E aí eu preciso também responder response.set status 403, né, proibido. E vou acrescentar a mensagem: este acesso requer senha. E tá aí, galera, ó. Tá implementado o nosso filtro. Essa que é a ideia. Ele só deixa passar se o cara botar a senha correta, que é Vegas. Se o cara não colocar a senha correta, ele não vai passar. Beleza, pessoal? Lógico que essa senha, né, geralmente ela vai ser lida aí do banco de dados, né, e tal. Aqui eu coloquei porque o nosso intuito aqui é ver como trabalhar com filtros, né? Então, esse é um exemplo de filtro de autenticação de senha única. Ok, pessoal? Então a ideia é essa. Peguei, fiz o cache, coisa que quase sempre eu vou ter que fazer. Não pode esquecer, tá? Não pode sair usando direto aqui o servlet request e o servlet response, senão vocês não vão conseguir trabalhar. Tá? Fiz o cache e aí eu posso trabalhar. Faço a verificação, pego o parâmetro, faço o que eu precisar aqui. O cara está autorizado, dou o chain do filter, beleza, ele segue adiante. Não está autorizado, vou responder, né, mandar a resposta e tal, e a requisição desse filtro não passa. Ela volta daqui. E está pronto o nosso filtro, galera. Então, vocês viram aí como que a gente faz para criar, né, e definir um filtro aí na nossa aplicação. Se eu for definir mais de um, é análogo, tá? É só eu seguir esse mesmo procedimento para criar o próximo e o próximo, quantos você necessitar. Ah, e o nosso filtro já funciona? Não. Embora o filtro está criado, né, a aplicação não tem como adivinhar que ela tem que trabalhar com aquele filtro, né, que aquele filtro vai ser usado, enfim. Então a gente precisa mapear esse filtro, né, dizendo as rotas que ele vai atender, o que ele vai fazer, para que ele então passe a funcionar. Mas isso é tema da próxima aula. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.